Então agora vamos ver detalhadamente como que funciona essa máquina de estados, né? A máquina de estados, para a gente ter o nosso pulo, a gente só precisa de 3 estados. O primeiro estado é o estado ground, significa que o personagem está no chão, ele está pisando no chão, ou seja, ele está pronto para começar um pulo. Do chão ele pode pular, se eu apertar o botão de pular, ele vai entrar no estado pulo. Então, esse estado pulo significa que ele está efetuando o pulo. E depois que o pulo termina, ele entra no estado de queda. Ele começa a cair só pela força da gravidade. E também, se ele estiver no chão e cair num buraco, ele vai para o estado de queda. Então, como eu mostrei lá na trajetória do pulo, quando a gente dá o pulo baixo, simplesmente ele dá um impulso e cai com o efeito da gravidade. E o pulo alto, ele dá o impulso, depois ele dá uma reduzida na gravidade, ou seja, ele dá uma força para cima, e depois de um tempo essa força para e ele começa a cair. Ou simplesmente você mantém a força para cima, mas essa força para cima é menor do que a força da gravidade. Então é isso que significam esses 3 estados. O ground significa que ele está no chão, ele está pisando no chão. O jump significa que ele está no ar, ele está pulando e eu estou aplicando a força para cima para tentar forçar um pulo mais alto. E o fall significa que simplesmente ele está caindo com a aceleração da gravidade sem eu aplicar a força para cima. Então esse que é o significado desses 3 estados. Os 3 estados são simplesmente estados do Animator Controller. Deixo tudo no padrão, olha, não tem nenhum clipe de animação associado, velocidade 1 e tudo padrão, tudo do jeito que vem, eu não mexo em nada. A única coisa que eu faço é, para cada estado eu vou associar um script. Então esse carinha tem um script aqui que eu vou controlar quando entra no estado, quando sai do estado. Esse carinha também tem um script e esse carinha daqui também tem um script. E o meu animator aqui, né, o meu controlador, ele tem esses 4 parâmetros aqui. Esses 4 parâmetros é como ele, os 3 primeiros parâmetros, ele recebe os estímulos externos e esse fall count é um parâmetro de controle interno dele. Então o jumping é um booleano. A gente liga e desliga ele, verdadeiro e falso. Jumping significa a pessoa está apertando o botão, ou seja, a pessoa está apertando o botão de pulo. O grounded é justamente para eu testar se o personagem está pisando no chão ou não está pisando no chão. Então esse grounded eu vou atualizar ele de acordo se está ou não está pisando no chão. Esse daqui é apertando ou não apertando o botão de pulo. E esse jump ele é um gatilho, ou seja, ele liga e depois desliga, que ele vai ligar justamente quando a pessoa der o toquinho no botão. Então a pessoa apertou o botão, vai ligar esse gatilho. Enquanto a pessoa estiver apertando, esse cara vai estar verdadeiro, e enquanto o personagem estiver pisando no chão, esse grounded vai ficar verdadeiro. O fall count, ele vai contar quantas vezes o personagem caiu. Por que eu tenho que contar quantas vezes o personagem caiu? Porque eu não quero que ele possa dar infinitos pulos duplos. Eu quero que ele só consiga, para cada queda dele, ele só consegue dar um pulo duplo. Então, por exemplo, se eu pulei, aí eu estou lá no meio do pulo, eu pulei de novo, ele aceita. Se eu pular uma segunda vez, durante a mesma trajetória, durante o mesmo pulo inicial, ele não vai pular. E mesma coisa, se eu estou andando e eu caio num buraco. Cair no buraco, eu consigo dar um pulo duplo. Eu consigo pular uma vez, mas eu não consigo pular 2. Então essa contagem aqui é justamente para eu ter uma contagem de quantos pulos eu consigo dar. Então toda vez que eu estiver no chão, ele vai resetar esse valor, vai voltar para 0. Se eu tentar dar um pulo duplo, né, ele vai incrementar esse contador. E aí eu sei que se tiver incrementado, eu só consigo pular uma vez. Se tiver incrementado 2 ou mais, eu não consigo pular de novo. Então essa daqui é justamente a contagem para não deixar que eu dê vários pulos duplos em sucessão.
Então vamos ver as transições que eu tenho. Se eu estou aqui no chão e eu quero transicionar para o estado pulando. Todas as transições eu vou tirar o hasExitTime, porque eu quero que as transições aconteçam a qualquer momento. E eu vou tirar a duração da transição, porque eu quero que as transições sejam instantâneas. Então todas as transições eu vou tirar o exit time e eu vou tirar a duração. Ela simplesmente vai ter a condição. Então se eu estou no chão e quero ir para o pulo, ele vai testar o gatilho do pulo. Se eu apertei o botão, disparou o gatilho, eu vou para o estado jump. Aí do estado jump, eu posso transicionar para o estado de queda, ou seja, o jump termina. Então quando eu estou no estado jump, significa que eu estou segurando o botão e eu estou aplicando aquela força para cima, para fazer com que o pulo seja alto. Se eu largar o botão, eu quero que volte, que ele comece a cair só com o efeito da gravidade. Então se eu olhar aqui, olha, eu vou ter 3 condições. Todas as 3 condições ela vai ter duration 0, ou seja, elas vão ser transições instantâneas. E eu vou ter aqui, olha, a primeira condição, quando que ele vai parar de pular, quando que ele vai parar de aplicar a força para cima. Vai ser quando eu soltar o botão de jump, né? Eu soltar o botão de pulo. Então aqui, olha, quando o jumping for falso, ou seja, eu soltei o botão de pulo, ele vai deixar de pular e vai começar a cair só com a força da gravidade. Então essa é uma condição. A outra condição que eu quero, eu vou olhar primeiro essa daqui, olha. A outra condição que eu quero vai ser um temporizador. Eu não quero que o meu pulo demore mais do que 1 segundo. Eu não quero que ele fique mais do que 1 segundo pulando para cima. Então, se for o meu primeiro pulo, ou seja, aqui, ó, quantas vezes eu caí? Nenhuma, 0. Então esse é o primeiro pulo que eu estou dando. Então no meu primeiro pulo eu quero que ele dure só 1 segundo. Então aqui, ó, transição 0 e tempo de saída 1. Ele vai sair depois de 1 segundo. Então eu quero que, se eu estou segurando o botão, primeiro pulo, depois de 1 segundo ele faz a transição. E a outra condição aqui é para os pulos duplos, né, para os pulos que vem depois. Então eu vou testar aqui, ó, se o fall count for maior do que 0, ou seja, são os pulos que vieram depois do primeiro, eu quero que ele faça a transição instantaneamente, ou seja, segundo pulo, segundo, terceiro, quarto pulo, eu quero que ele saia instantaneamente desse estado. Por quê? Porque eu quero que os pulos depois do primeiro não tenham aquela força apontando para cima. Eu quero que seja só um impulsozinho. Então, o primeiro pulo, ele vai receber a força para cima, no máximo durante 1 segundo ele vai receber a força para cima, e o segundo pulo, terceiro pulo, quarto pulo, eles só vão receber o impulsozinho para cima. Então, esse daqui é o primeiro pulo, ele vai transicionar quando eu largar o botão, ou ele vai transicionar depois de 1 segundo, se for o primeiro pulo, ou ele vai transicionar instantaneamente se for do segundo pulo em diante. Então esse daqui são as 3 condições que eu vou ter para ocorrer a transição. Aí eu vou chegar aqui no estado de queda. Eu estou aqui no estado de queda. Como que eu posso chegar no estado de queda? Eu posso vir do chão, ou seja, se eu estou aqui no chão e aí eu percebo pelo parâmetro aqui que eu perdi o contato com o chão, então eu comecei a cair. Ou depois que eu saio do jump, né, que eu termino o pulo, eu venho aqui também para o fall. E como é que eu saio do estado de queda? Eu posso entrar em contato com o chão de novo, então aqui, ó, grounded, eu entrei em contato com o chão de novo, então ele volta para o ground. E como é que ele pode voltar da queda para o pulo? Se eu apertar de novo o botão. Só que eu quero limitar quantas vezes que eu posso fazer o pulo duplo. Porque o pulo duplo justamente eu estou em queda e aí eu volto a pular. Então, para eu limitar quantas vezes eu posso fazer o pulo duplo, eu coloco aqui, ó, tem que ter o gatilho do jump, que eu tenho que apertar o botão, mas também
a minha contagem de quedas, né? A minha contagem de quedas tem que ser menor do que 2. Ou seja, eu caí uma vez. Se eu estou caindo pela primeira vez, eu ainda consigo dar um pulo. Mas se eu estou caindo mais do que 2 vezes, aí eu não consigo dar o segundo pulo. Então aqui eu controlo. Então eu parei aí em todas as transições, vocês conseguem montar todas as transições. Então vocês montem aqui os parâmetros e configurem aqui todas as transições que eu fiz. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os scripts que controlam o meu personagem.